Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª Sessão Ordinária, em 22 de maio de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Paulo Messina, segundo suplente, e Ivanir de Melo, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Guaraná, Raimon, Tio Carlos, Luiz Carlos Ramos, Dr. Fernando Moraes, Carlos Bolsonaro, Professor Washington, Paulo Messina, Eliomar Coelho, Marcelo Piuí, S. Ferraz, Jorge Braz, Ivanir de Melo, Alexandre Cerruti, Tânia Bastos, Sônia Rabelo, Jorge Pereira, João Cabral, Andréa Gouveia Vieira, Dr. Eduardo Moura, Elton Babu, Rubens Andrade e Dr. Jorge Manaia, 23, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Sônia Rabelo, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 40 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Ivanir de Melo, como todos os dias nesse horário aqui presente, o que não podemos falar dos demais, estamos aqui hoje quase sozinhos, temos aqui o vereador Eduardo Moura, mas eu sei que todos os vereadores estão nos seus gabinetes, estão nos ouvindo e nos assistindo dentro dos seus gabinetes. Funcionários da casa. Senhor presidente, para que a gente não perca o costume da conversa de saúde às 14 horas, né? Antes do chá das 5, a gente conversa sobre saúde às 14 horas aqui. Hoje o jornal Dia apresenta uma matéria muito interessante, que evidentemente vai ser preciso uma explicação maior para poder tentar entender. É uma avaliação dos gastos da Secretaria, que o senhor já teve a oportunidade de ser titular da pasta, da Secretaria Estadual de Saúde. E parece que o pessoal da saúde, no município, no estado, no governo federal, alguma coisa está acontecendo errado na cabeça dos dirigentes da saúde dessas três áreas, do município do Rio, do estado do Rio e do governo federal em relação ao Brasil inteiro, em relação ao Rio. Pois bem, senhor presidente, a informação da imprensa é de que a Secretaria, dentre as compras realizadas para a Secretaria de Saúde, eu realmente ainda não entendi, pode ser até que, como eu nunca fui titular da pasta, pode ser que o senhor, com a experiência, possa me explicar a utilidade da compra de um touro mecânico. A Secretaria comprou um touro mecânico e instalou o touro mecânico aonde? Não sei. Então, boa tarde. Vereador Eliomar Coelho, vereadora Rosa Fernandes. Colocou o que a gente queria saber realmente a utilidade. Pode ser alguma atividade nova, nós temos um trabalho, por exemplo, com pacientes deficientes, com cavalos, com equinos. Eu não sei se é alguma coisa nova que o nosso conhecimento não permite saber, mas o que significa um touro mecânico como equipamento para a saúde? Isso, provavelmente, nos próximos dias nos informarão isso. Além do mais, nós temos aqui, em relação à saúde federal, ontem, conforme eu tinha falado naquele momento, aqui nesse mesmo horário, nós tivemos um ato público, uma passeata de vários médicos, em torno de 1.000 médicos, segundo a avaliação feita pelas autoridades presentes, que correram a Avenida Rio Branco, andaram a Avenida Rio Branco, vieram aqui para as escadarias do Teatro Municipal, aonde protestaram e aonde estamos esperando, né? Estamos aguardando que os parlamentares lá em Brasília
os 46 deputados federais do Rio de Janeiro, que parece que estão nos ajudando, que eles possam nos trazer notícias sobre a avaliação da medida provisória. A medida provisória já foi assinada, já está em efetiva atuação, mas terá que ser votada no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Nós esperamos que, de alguma maneira, alguém de bom senso possa explicar ao Ministério do Planejamento qual é a razão, qual é a explicação para a redução de 50% no vencimento desses médicos. São, hoje, no Ministério, na área federal brasileira, são 50 mil médicos que estão nessa situação. Dos 300 mil médicos que existem no Brasil, 50 mil são ligados a atividades federais do governo federal, seja no Ministério da Saúde, seja no Ministério da Educação, em relação aos professores universitários. Então, nós estamos hoje com essa situação. No contra-cheque desse mês já vem 50% a menos, mas não há até agora explicação. A tentativa, ontem foi montado lá o relator na Câmara que irá discutir esse assunto, que é um deputado federal do PT, que irá tentar discutir da Câmara e levar adiante uma série de emendas supressivas que foram apresentadas por deputados federais, como o deputado Chico D'Angelo, do PT, apresentou algumas, a deputada Jandira Fegali, o deputado Chico Alencar e outros deputados do Rio apresentaram emendas supressivas exatamente para tentar corrigir esse absurdo que fez com que, de uma forma, lamentavelmente, não era melhor que nós gostávamos, mas fez com que os médicos e muitos de cabelos brancos voltassem ao exercício da rua, voltassem a pensar que médico também tem direito e obrigação de brigar pelos seus desejos, indo à rua e explicitando à população o que aconteceu. Finalmente, nós estamos vendo aqui na área do município do Rio de Janeiro, aguardamos aqui para a próxima semana a audiência pública que será feita com a Secretaria de Saúde, para que nós possamos ter algumas informações sobre determinados fatos. Por exemplo, nós hoje temos uma dúvida, e espero que alguém da Secretaria de Saúde, e se não conseguir, evidentemente que eu vou ter que fazer um pedido ao nosso querido Sá, mas espero que o secretário, ou quem da Secretaria nos resolva. Nós não temos hoje uma informação correta, eu já fiz um requerimento de informações, mas acho que ainda está no prazo, não vou reclamar do prazo ainda, para saber quantos funcionários hoje estão em atividade na Secretaria Municipal de Saúde. O relatório de gestão do ano passado, de 2010, lido no meio de 2011, mostrava em torno de 25 mil funcionários estatutários da Prefeitura. O relatório de gestão desse ano, completamente confuso, fala em 28 mil, mas não houve entrada desse número de funcionários para aumentar o contingente de profissionais de saúde. Então, nós precisamos dessa informação oficial. Uma informação oficial que esse relatório já nos dá é o número de profissionais, presidente, que estão trabalhando sob o controle das organizações sociais. São aqueles médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem e agentes comunitários que não são contratados pela Prefeitura, são contratados por essas organizações sociais. Já são hoje, senhor presidente, 9 mil funcionários. 9 mil funcionários não são funcionários da Prefeitura, são contratados, terceirizados. Nós precisamos, evidentemente, como fiscais dessa cidade, cobrar da Secretaria uma primeira avaliação sobre os recursos humanos terceirizados nas OS. Se ela tem tido problemas, se o comparecimento tem sido normal, nós solicitamos isso ao Tribunal de Contas, mas gostaríamos também que a Prefeitura, através da sua Secretaria de Saúde, nos informasse como é que está a qualidade, né? Nós vimos aqui ontem na audiência pública com a Secretaria de Educação, com a secretária que esteve presente aqui na discussão, que foi uma discussão forte e dura, que a Secretaria de Educação não vem optando pela contratação de terceiros. Ela colocou quase 17 mil professores para dentro da rede, vários profissionais de educação de outra escala, todos concursados. E a pergunta que eu fiz sobre a terceirização por OS, ela falava apenas em algumas creches, no programa Saúde Escolar, que é feito pela Secretaria de Saúde, não é nem pela Secretaria de Educação, e na questão da cidade das crianças, lá em Santa Cruz, que é entregue a uma organização social. Então, nós esperamos que possamos ter essa informação. Por quê? Porque o quadro geral continua o mesmo.
Se você corre essa cidade, subúrbios da cidade, zona sul da cidade, zona oeste da cidade, qualquer unidade de saúde você vai lá, seja ela UPA, seja ela clínica da família, seja ela unidade hospitalar, hospital ou maternidade da prefeitura, há sempre a reclamação da carência de recursos humanos. E para encerrar, senhor presidente, não posso deixar de... A gente tem que insistir para não perder, para que as pessoas não esqueçam, já que a memória é muito curta aqui no Brasil, que há um diagnóstico feito, claro. Há uma crise na política de recursos humanos da Prefeitura do Rio na área da saúde. Por isso, eu tentei fazer uma CPI na casa que, lamentavelmente, não tive sucesso. E não tive sucesso por quê? Porque, pelo menos, 2 dos meus colegas fizeram essa avaliação que eu estou pedindo à Prefeitura para fazer. Eles já fizeram. Eles acham que a situação melhorou. Da época que eu pedi a CPI até agora, por isso que a gente dá o nome deles. Eu discordo plenamente. Eu acho que a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, todos devem achar que a situação não é boa, que faltam profissionais. Por isso, eu aguardo que nessa audiência pública a gente obtenha essas informações. Muito obrigado, senhor presidente. Queria também mandar minhas congratulações para o nosso colega Edson da Creatinina, pedir a ele melhora, já que ele está afastado devido a um quadro de pneumonia. Ontem foi até divulgado aqui pela vereadora Rosa Fernandes, que ele tem que ele encontre um bom médico para tratá-lo. Não vá à UPA, por favor. O doutor Edson da Creatinina é um dos que sempre comparece, valorizando os colegas médicos aqui, que quase sempre são os que comparecem mais cedo aqui em plenário. Nós sabemos que o doutor Edson, como falou o doutor Paulo Pinheiro, está acamado com um problema de uma pneumonia. Então, esperamos que ele se restabeleça com rapidez e que esteja aqui conosco, como sempre aconteceu. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, nossos técnicos, imprensa, assessores presentes no plenário, vereadores e vereadoras que estão em seus gabinetes, e aqui nós temos a nossa vereadora Rosa Fernandes, o tio Carlos. Eu gostaria de, mais uma vez, dizer, inclusive para os telespectadores da TV Câmara que estão conosco nesse momento, que ontem nós tivemos aqui na Câmara dos Vereadores uma audiência pública que teve uma repercussão muito grande, não só para as pessoas que estavam aqui, mas para mim também. Tivemos aqui diversas autoridades, o tema foi Saúde na Rio+20, estavam na mesa o vice-presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Rio+20, vereador Rubens Andrade, o relator da comissão, vereador Eduardo Moura, que vos fala nesse momento, o senhor vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel, companheiro de longa data, foi meu secretário na época que eu estava dirigindo o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, o senhor diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Guilherme Franco Neto, a senhora subsecretária de Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Ellen Miyamoto, o senhor superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. Márcio Garcia, e a senhora superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, doutora Lúcia Silveira. Por que eu achei tão boa essa audiência? Nós tivemos, além dessas pessoas que eu citei, que fizeram parte da mesa, nós tivemos aqui diversas pessoas com expertise em ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, economia verde, e que estavam no plenário e que contribuíram sobremaneira para que nós tivéssemos uma reunião que fez com que
todos nós tirássemos algum proveito. Inclusive, eu que sempre sou defensor das reuniões com as pessoas das comunidades, e nós tínhamos diversos representantes das comunidades faveladas aqui conosco, eu sempre digo que nós aprendemos alguma coisa. Eu acho que basta ter humildade, basta ficar atento àquilo que o outro está dizendo, que nós vamos aprender alguma coisa. E quando terminou, eu ainda manifestei esse meu contentamento e manifestei também o meu apreço pelas pessoas que ocuparam essa tribuna e que o fizeram de uma maneira importante para o que se propunha, ou seja, que nós tivéssemos algumas lições para esse tema, que é um tema tão importante, que é a saúde na Rio+20. Para os senhores terem uma ideia, a reunião terminou por volta de 22 horas. Mais de 15 oradores ocuparam essa tribuna, pessoas que estavam no plenário. E teve uma característica que eu valorizei muito, se teve uma característica que eu valorizei muito, foi justamente a de ver que nós, que estávamos na mesa, fomos ouvintes atentos daqueles que se manifestaram e que estavam no plenário, mesmo porque nós observamos o quanto essas pessoas tinham a passar com a experiência de longa data nesse tema. Uma outra coisa curiosa que aconteceu foi, e que eu achei importante também para essa noite, foi o fato de nós vermos diversos discursos de pessoas que nós sentíamos a ideologia mais à esquerda. Você pode concordar ou discordar, mas que isso faz falta, lá isso faz. E eu, no final, quando eu me despedi, eu ainda disse do meu contentamento de ver essas manifestações de pessoas de partidos mais alinhados à esquerda, efetivamente mais alinhados à esquerda, e eu disse que eu fiquei tão satisfeito porque nós vimos, e o que nós temos visto ultimamente é que a esquerda está passando para o centro e muitos já estão passando até para a direita. E isso é ruim, porque isso não leva ao debate. O debate é saudável. Como eu disse, você pode até discordar, mas quando há o debate, alguma coisa sai que vai ser importante para as pessoas que estão fazendo parte desse debate. Então é importantíssimo isso. E eu tive essa oportunidade ontem. Nós tivemos essas pessoas que fizeram parte da mesa, e eu gostaria de ressaltar especialmente o trabalho que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e o senhor superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. Márcio Garcia e a doutora Lúcia Silveira, mostraram, ao contrário do que muitos imaginam, que está havendo um planejamento efetivo para esse grande evento que será Rio+20. E isso vem em função de quê? Vem em função da experiência que essas pessoas já têm com grandes eventos que são feitos aqui no Rio de Janeiro, como no nosso município, como o Carnaval, como as festas do Réveillon em Copacabana. Mesmo assim, nós os questionamos em relação à possibilidade de nós termos esvaziamento dos hospitais em relação aos profissionais de saúde, às ambulâncias, para que esse esvaziamento fosse em função da Rio+20. Garantiram esses dois representantes que isso
não vai ocorrer, que há todo um trabalho para que haja o atendimento das pessoas. Não acredito que vá melhorar, porque nós estamos muito aquém do que precisamos em relação ao atendimento do nosso município. Mas, pelo menos, foi garantido que, em função de termos diversos chefes de Estado aqui no nesse período agora da Rio+20, mas, de qualquer maneira, vai haver um trabalho paralelo para que essas pessoas que estarão aqui sejam atendidas de outra forma. Eu achei isso muito bom, eu fiquei muito satisfeito de saber que isso vai ocorrer, mesmo porque um outro questionamento que eu fiz, um deles foi em relação à possibilidade desse esvaziamento, e um outro questionamento que eu fiz, mas nós não tínhamos pessoas capazes na mesa de poder dar a resposta, é qual seria a ideia do nível federal no que tange ao maior consumo de agrotóxico do mundo que ocorre aqui no nosso país. Eu gostaria que isso tivesse escrito no documento, que fosse perguntado às autoridades dos diversos ministérios ligados a essa área, porque nós ingerimos 5 litros de agrotóxico por ano aqui no nosso país. Isso é algo impensável, o dano que isso traz para as pessoas no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros vereadores. Queria aqui fazer um registro das condições. Estive hoje na Cidade de Deus. E o projeto Bairro Maravilha, colocado pelo prefeito Eduardo Paes, onde diz gastar 40 milhões numa comunidade que, eu sempre disse, que de Deus só tem verdadeiramente o nome, e com a chegada da UPP, realmente criou-se uma expectativa por parte dos moradores de avanços. E posso dizer, senhor presidente, que realmente as coisas estão mudando. Infelizmente, não tanto quanto a gente precisa. Por exemplo, colocar uma UPA. A prefeitura criou uma UPA. Maravilhoso o projeto, se tivesse médicos. Isso nos deixa muito triste, porque praticamente, semanalmente, recebo ligações, e a gente tem uma participação ativa em relação ao gabinete itinerante, sobre a ausência de pediatras na unidade da Cidade de Deus. Então, isso nos deixa muito triste, porque está lá um equipamento, onde a prefeitura faz uma grande propaganda. Acho importante o equipamento, é saúde, e a saúde, realmente, naquela região da Barra, Jacarepaguá, nós temos um problema sério, que é o Hospital Lourenço Jorge, inclusive mudou o seu diretor, não tive a oportunidade de ir na posse dele, mas desejei sorte, e quero realmente que ele mostre avanços em relação ao Lourenço Jorge. Mas, especificamente, a Cidade de Deus, nós vivemos problemas, porque existe também a UPA da Taquara, que é do Estado, que também tem o mesmo problema em relação à pediatria. Nós já fizemos aqui na Câmara de Vereadores até uma audiência pública, sabemos que o problema dos pediatras é um problema nacional, mas nós precisamos tomar uma atitude. Nessas questões, em relação à criança, que tem na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, primazia no seu atendimento, é prioritário o atendimento da criança, mas se não tem pediatra, como é que fica? E quando eu quero falar da Cidade de Deus, falamos das obras que foram oferecidas, chegando numa hora muito, 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 muito bem-vinda, à medida em que existiu o tráfico muito pesado na Cidade de Deus por muitos anos. O Estado sempre se fez ausente
justamente com a desculpa de que o tráfico impedia que os serviços chegassem à comunidade. Com a UPP, vejo lá o trabalho e as pessoas às vezes questionam, dizendo que ainda existe tráfico. Senhor presidente, nada próximo do que era feito. Eu conheço a Cidade de Deus. Cidade de Deus era baile funk de quinta a domingo, onde aquelas crianças estavam ali sendo cada vez mais levadas para o tráfico, não tinham opção, deixavam de ir para a escola para serem vapores, para serem informantes da boca. Isso está mudando. Eu acredito que aí as escolas da Cidade de Deus, inclusive vou homenagear uma professora que é tremenda, tremenda. A Cidade de Deus conseguia apresentar índice nesta escola, índice compatível com escolas, das melhores escolas da cidade. Isso fruto da administração, da gestão e da forma competente e comprometida da professora diretora Ana, tia Ana, como eu trato ela carinhosamente. Mas eu quero dizer que hoje as escolas estão apresentando resultados melhores, mas ainda essa mudança precisa ser acompanhada não só pelo governo municipal, mas como governo do Estado, com os serviços sociais. Então, quero dizer ao prefeito Eduardo Paes, que talvez ele não saiba, o subprefeito Tiago Mohamed, e aí aqui vem uma crítica direta ao subprefeito de Jacarepaguá, Barra, eu não sei o que está passando pela cabeça desse rapaz, porque eu sempre elogiei a postura dele, o trabalho, é uma área realmente que tem muito trabalho, porque comporta ali mais de 500 mil habitantes, problemas sérios como é Gardênia Azul, como é Rio das Pedras, como é Cidade de Deus, muitas comunidades naquela região. E o subprefeito Tiago Mohamed resolveu não me atender mais. Então são 6 meses tentando uma reunião com ele. Mas, senhor presidente, não é para pedir nada para mim, não. Outro dia teve um comentário de que o tio Carlos bate muito. O tio Carlos não bate nada. O tio Carlos só constata e tenta fazer com que as coisas melhorem. E eu já fiz diversas críticas ao subprefeito Tiago Mohamed. Nunca sequer uma crítica que não fosse construtiva. E a opção dele, não sei se porque o governo, eu não sei se é orientado pelo prefeito Eduardo Paes, que acredito que não posso achar que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro possa ter orientado o subprefeito Tiago Mohamed não atender mais os pleitos do tio Carlos. Mas, infelizmente, não sei o que está havendo. Já liguei, já fui, mas ele parece que realmente entrou em campanha política. Deve ser, porque nós temos alguns representantes aqui da casa que são amigos e fazem parte do governo e têm a sua base eleitoral na região. Eu acho que ele está preocupado comigo, porque, infelizmente, não me atender faz com que a população não consiga ter os seus pleitos atendidos. O que eu venho falando, por exemplo, do lixo do Rio das Pedras. Nunca fiz uma crítica à atuação da Conlurb. Faço crítica quando o trabalho não é bem feito. E o senhor Sérgio, que é o responsável, vem lutando. Mas faço crítica porque se a comunidade não está participando, através exatamente de uma campanha de produzir menos lixo, ou pelo menos fazer com que o lixo seja colocado no local certo, nos horários devidos, isso não é uma crítica destrutiva. Pelo contrário, em relação às obras da Cidade de Deus, algo aconteceu de errado. Parece que a empresa que ganhou a licitação abandonou, enfim, já tem outra empresa. E a obra está realmente muito atrasada. A obra está realmente não acontecendo dentro da programação, que acredito que foi quando lançada pelo prefeito Eduardo Paes, o bairro Maravilha, tinha um cronograma que infelizmente não está acontecendo. Outras críticas, e aí quero estender essas críticas, com o companheiro doutor Eduardo Moura, no material que está sendo utilizado, a comunidade diz que o material é de péssima qualidade. Então eu queria essa reunião com o prefeito, subprefeito, justamente para ir lá, para constatar, e para que a gente possa junto, em conjunto exatamente,
E aí não é preocupado se o eleitor vai votar no tio Carlos, ou se vai votar no Guaraná, ou enfim, não interessa. O que interessa é que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem aqui as minhas colocações sempre com muito respeito, e que eu não posso admitir que o subprefeito Tiago Mohamed possa entender que o pleito eleitoral é maior, é mais importante que o pleito do cidadão. Então a Cidade de Deus merece um olhar. Está acontecendo exatamente isso. O bairro Maravilha, 40 milhões, parabéns ao prefeito Eduardo Paz. Disse isso aqui no lançamento do projeto. Se está acontecendo algum problema, precisamos que o prefeito, que o subprefeito Tiago Mohamed, que é o representante do prefeito naquela região, que faça, pelo menos, que me dê uma explicação. Olha, tio Carlos, vereador, está acontecendo isso, aquilo, como eu venho fazendo na obra de alargamento da Estrada dos Bandeirantes. Eu sou um crítico? De que forma? A obra aconteceu o problema e o prefeito Eduardo Paz foi o primeiro a tomar uma atitude, descredenciando, tirando a empreiteira que estava fazendo a obra de forma desorganizada. O prefeito tirou e colocou Andrade Gutierrez para resolver o problema da comunidade. Então é assim que eu quero dizer. Cidade de Deus, senhor prefeito Eduardo Paz, precisa que a Secretaria de Obras, que a Secretaria de Conservação possa dar uma olhada no que está sendo feito lá em relação ao bairro Maravilha. Essas eram as minhas colocações. Em relação à UPA, claro que o secretário de Saúde sabe que a UPA da Cidade de Deus está faltando pediatra. E isso não é de hoje. E nós aqui estamos criticando. A culpa, senhor presidente, não é diretamente em cima do subprefeito Tiago Mohamed, mas ele precisa nos ouvir e buscar solução. Eu vou depois me reescrever, porque ainda quero concluir, já vi que meu tempo acabou. Se algum companheiro quiser usar o tempo, eu torno a me reescrever. Gostaria de informar o nobre vereador tio Carlos, que, a meu ver, como médico, diria que a falta de profissional pediatra é consequente ao número reduzido que hoje são formados nas diversas universidades do Rio de Janeiro. Também, em consequência também do baixo salário pago aos médicos das UPAs. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, nossos técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Eu acho que desde quando comecei a anunciar desta tribuna as faltas, as falhas, os desacertos, desrespeitos e responsabilidades das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, vários e-mails têm chegado até a minha caixa postal, relatando situações ligadas a esse tema. Ontem, como os senhores sabem, nós tivemos aqui, eu já anunciei, a audiência pública Saúde Rio +20. E isso mostra que esta casa está contribuindo, debatendo temas importantes para ajudar na organização e de olho nos frutos que uma conferência desta pode deixar para o Rio de Janeiro. Antes de continuar, gostaria de fazer um comentário da ausência do nosso querido colega, vereador Edson da Creatinina, que encontra-se enfermo, está com a pneumonia. Ontem eu conversei com ele e, com certeza, ontem ele seria mais uma voz em defesa da saúde na Rio +20, mas ele, com a nossa compreensão, não pôde estar presente. Sentimos muito sua falta, como sentimos sua falta aqui também no plenário todos os dias, por ser um vereador companheiro, parceiro e que a gente tem um carinho muito grande. Eu acho que todos pensam da mesma maneira. Bem, nessa reunião que nós tivemos,
um dos representantes, aliás, uma representante, ela questionou a situação dos ônibus após as 22 horas, isso está gravado. Ela ia sair daqui 22 horas, ela mora num local que tem dificuldade para que esses ônibus estejam funcionando a partir de determinado horário, isso é um absurdo, né? E ela ainda citou que quem vai para Santa Cruz, Campo Grande, para a Zona Oeste, tem uma dificuldade maior e, às vezes, a pessoa que está no centro da cidade pega o metrô até Coelho Neto, colégio, etc., mas depois, para chegar na Zona Oeste, tem uma dificuldade muito grande. Tudo bem, vereador? Então, eu tenho sido muito crítico em relação à questão da velocidade, mas hoje eu queria abordar também essa situação de nós não termos, por uma concessionária, eu quero deixar isso aqui bem claro, é feita uma concessão para prestar o serviço para o público, e isso não venha ocorrendo a contento. Então, as pessoas que moram em Nova Iguaçu, Caxias e dentro do próprio município, em bairros mais afastados, né, como eu disse, como Santa Cruz, Realengo, etc., eles ainda têm o metrô até uma determinada hora. Depois disso, se não tiver chegado dentro desse horário, só no dia seguinte. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir que essas coisas continuem ocorrendo. Ontem eu fui entrevistado por uma pessoa, um repórter do Extra, porque ele soube que eu encaminhei um requerimento de informação para a Secretaria Municipal de Transportes, justamente questionando essa situação. Quantas multas foram aplicadas para esses ônibus que têm a sua velocidade além daquilo que é permitido, que é 50 quilômetros. 50 quilômetros, não é 80. E se fosse 80, ainda não colocaria em risco tão grande como é colocado quando isso passa dos 80 quilômetros. Então, essa senhora que estava aqui, ela ainda perguntou, eu achei até curioso, que ela perguntou assim, mas isso não é uma questão de sustentabilidade? Como é que eu vou ter condição amanhã de trabalhar, eu saindo daqui, né, como eu vou, nós acabamos a audiência ontem, eram às 22 horas, e por volta de 22 horas, como é que amanhã eu tendo que ir para casa e não conseguindo o ônibus, eu vou ter condição de chegar? Né? Eu achei curioso, mas nós devemos estar atentos a essa pergunta, senhor presidente. Porque, embora possa parecer até ingênua, mas que na sua essência deve ser bastante respeitada. E eu faço uma pergunta, em que as empresas de ônibus da nossa cidade têm se mexido, perdoem o termo chulo, para contribuir neste sentido? Digo, no sentido de prestar um serviço digno para o cidadão, ter facilidade em seu direito de ir e vir. Ao que eu saiba, até agora, muito pouco. As empresas de ônibus do Rio parecem acreditar que têm mais poder que a própria população e seus representantes. Mas eu ia falando a respeito do repórter, e ele questionou justamente se eu já tinha tido alguma contrapartida da secretaria. Eu disse para ele que eu não tinha ainda nenhuma resposta, mas eu estou aguardando ansiosamente. E até estranhei, porque ele é voz isolada, ou quase isolada, porque ninguém quer mexer com esse tema. Eu fico procurando, às vezes, saber o que está acontecendo e vou tendo respostas pelo relato das pessoas, porque eu não vejo. E eu queria até parabenizá-lo por estar também preocupado com isso, e não é só o vereador Eduardo Moura que tem essa preocupação. Eu sei que, mesmo na casa, nós temos diversos vereadores que têm a mesma preocupação. Nós temos uma comissão aqui
permanente de transporte e que tem a mesma preocupação que o vereador Eduardo Moura e outros vereadores aqui também têm esse tipo de preocupação. Eu só temo o seguinte, senhor presidente, que amanhã eu constatar que ocorreu algo sério em relação a esse atropelamento do ônibus, em relação a algum carro ou em relação a um número grande de pessoas, devido ao aumento de velocidade que grande parte dos ônibus eles colocam em seus veículos. Quero aqui, com a maior tranquilidade, fazer até uma defesa que, com a dificuldade do trânsito que a gente tem aqui dos rushes, que nós temos aqui no município do Rio de Janeiro, quando eles têm a oportunidade de fazer o seu trajeto dentro do tempo que é impingido pelos empresários, e aí a gente tem que fazer uma defesa também dos motoristas, pelo menos da grande maioria de motoristas, porque eles têm um tempo para fazer aquilo. Se não fizerem, tem lá as suas punições diretas ou indiretas. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa defesa de uma grande parte de motoristas, talvez, ou melhor, com certeza, da grande maioria de motoristas de ônibus. Agora, os empresários têm que ter a compreensão que essas pessoas não podem aumentar a velocidade, colocando em risco a população do nosso município. Então, eu acho que nós devemos ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque depois vão dizer que nós não avisamos. Tomara que não seja preciso dizer isso. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Antes, eu gostaria de fazer uma observação. O nobre vereador Eduardo Moura acabou de, pelo menos umas 50 vezes, ser fotografado. Senhor presidente, eu, na verdade, me reescrevi para poder justamente concluir o meu raciocínio em relação ao que eu estou entendendo, que muitas vezes, por parte do subprefeito, ele, por exemplo, não entende que hoje eu ocupo essa tribuna, agora, nesse momento, para dizer parabéns ao prefeito Eduardo Paes, que hoje, mais uma vez, junto com a secretária de Educação, Cláudia Costin, que estive aqui na audiência pública e perante todas as pessoas, ratificando o meu apreço e pelo entendimento de que ela vem fazendo um trabalho digno à frente dessa pasta. Hoje, o exemplo disso é que foi inaugurado mais um ED, quer dizer, um equipamento de educação infantil brilhante no Terreirão, quer dizer, no Recreio dos Bandeirantes, e quero até dizer que estive lá, é um equipamento de deixar muitas creches privadas de queixo caído. Porque ali, esse equipamento, hoje, que é o ED Vera Lúcia Martins Costa, foi entregue hoje, terão capacidade para mais 250 crianças, e todos nós sabemos a necessidade de um número maior de vagas em creches. Esse equipamento é um equipamento que é realmente diferenciado. Isso mostra que eu aqui, ao parabenizar ao prefeito, à Secretaria de Educação, mostra o meu entendimento do que é fazer política. Não posso entender o porquê do que está acontecendo em relação ao meu mandato por parte do subprefeito Tiago Mohamed. Então, que ele faça uma reflexão, que ele, por exemplo, possa ter dificuldade de agenda, todos nós sabemos, né? Mas não é possível que quase 6 meses para poder dedicar pelo menos 20 minutos, 10 minutos, para que eu leve os pleitos, inclusive o cidadão. Porque isso passa, às vezes, para o cidadão, o desinteresse. E eu volto a dizer, é um rapaz extremamente trabalhador, mas eu acho que a questão política, eleitoral, já possa estar pesando no conceito dele.
E é isso que eu aqui estou me colocando. Não tenho que me revoltar, não faz parte da minha personalidade, mas pedir um pouco mais de respeito, tá? Lembrando, senhor presidente, que aqui nesta casa somos 51 vereadores. E alguns, quando eu cheguei aqui, já me disseram como é que a coisa funciona. Eu já votei com o governo muitas vezes, inclusive já fui chamar a atenção, porque às vezes faço encaminhamento, até dentro da minha própria bancada, por questões que eu defendo, porque voto com as minhas convicções. Quando votei contra a cobrança, né, da equivocadamente citada taxa de iluminação pública, eu votei com as minhas convicções. Eu não votei porque era interessante para o governo, enfim. E essas são as minhas defesas. Eu voto dentro do que eu entendo que é importante para a cidade do Rio de Janeiro, para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Em relação às crianças, tenho tido muitas dificuldades de trabalhar nesta casa, até porque todos sabem que muitas das questões são questões que são do âmbito federal. Mas a gente tem tentado mostrar a nossa participação de forma edificante, de forma construtiva. E nesse sentido é que eu me estendo aqui, senhor presidente, registrando que estamos avançando em alguns pontos. Quando Vossa Excelência fala sobre os pediatras, quando eu fiz a audiência pública aqui, eu chamei a Sociedade Brasileira de Pediatria, houve uma justificativa, e eu entendo isso. Mas eu quero dizer ao senhor que não é só o baixo salário da UPA, não. Porque não existe baixo salário nas UPAs, senhor presidente. As OS, projeto que votei favoravelmente e me arrependi porque entendi que naquele momento era uma opção que poderia realmente apresentar melhoras na educação, melhoras na saúde, e em relação às crianças, pouco evoluiu. Pouco evoluiu, porque se tem um equipamento que está sendo, a gestão dele é através de uma OS, e não tem pediatra, alguma coisa tem que ser feita. E aqui cumpre-se exatamente o meu papel de fiscal do Executivo. Queria apenas registrar também que ontem, quando falei sobre o pronunciamento da Xuxa no Fantástico, e crítico, não a forma em que ela fez, enfim, ela que fez a escolha de colocar em rede nacional, mas hoje, no Anselmo Góes, mostra por que parabenizei o ato de coragem dela. Não entro aqui na questão se a família, por que demorou tanto tempo, mas eu quero dizer que hoje saiu no jornal Anselmo Góes, na coluna do jornal o Globo, na coluna do Anselmo Góes, falando que o número de pessoas que já está entrando em contato com o Disque 100, fazendo denúncias de abuso e violência sexual contra a criança e adolescente, subiu absurdamente, falando do número de 200 mil pessoas que, motivados pelo aquele ato da Xuxa. Então, de novo, a Xuxa, ela realmente, assim como o Roberto Carlos, a gente acrescenta aqui que eu trabalho com eventos há muitos anos, com criança há 32 anos, e tem algumas críticas, às vezes, à forma que se é colocado o trabalho, inclusive da própria Xuxa, principalmente em relação à erotização, à forma das roupas. Isso, eu tenho críticas. Mas dizer que a manifestação da crítica, aliás, que a Xuxa, ela não foi responsável quando faz um tipo de denúncia, uma denúncia tão forte como aquela, pelo contrário, senhor presidente, quero aqui bater palmas para a Xuxa e para todos aqueles que estão à frente de causas como essa, que hoje ela está engajada exatamente chamar atenção para toda a sociedade, que crianças são vítimas de abuso, crianças são exploradas sexualmente, e que esta bandeira levantada pela Xuxa e outras pessoas que possam realmente ganhar corpo na sociedade. Então aqui eram as minhas colocações, eu havia falado sobre isso ontem, por isso que volto a falar hoje. Quando eu li hoje no Anselmo Góes, eu falei, puxa vida, olha aí, ó, olha isso aí, como isso está sendo importante para a gente. Então, quando eu falo do Roberto Carlos, é um mito, e nós entendemos que o Roberto Carlos
Muitas vezes também tem pessoas que criticam o estilo, mas isso, gente, tem pessoas que criticam a Xuxa pelo estilo, enfim, mas o serviço é muito maior. O que está sendo feito hoje em prol de pessoas que realmente tomam coragem de denunciar o abuso e a violência contra a criança e adolescente, nos enche de força para continuarmos o nosso trabalho. Então, aqui é para mostrar para aqueles que estão criticando a Xuxa, que olhem e que realmente entendam que foi um ato de coragem por parte dela e, principalmente, estamos aí colhendo os resultados que são benéficos para esta luta. Muito obrigado. Para esta causa que aqui reputo de importância, mas muito grande mesmo. Mesmo para aqueles que não têm filhos, mesmo para aqueles que não têm crianças, às vezes, pequenas em suas casas, eles precisam também entrar nesta luta, porque é um dever de toda a sociedade defender o direito da criança e do adolescente também. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Raymond. Senhor presidente dos trabalhos da sessão nesse momento, vereador professor Washington, eu venho a essa tribuna para relatar o que tem acontecido nesses dias aqui na cidade do Rio de Janeiro. Segunda-feira, nós recebemos aqui na Câmara Municipal, no auditório, a comissão que eu presido, a comissão especial que discute a política para a população adulta em situação de rua, que conta um grupo de 8.000 indivíduos, homens e mulheres, que estão nas ruas da nossa cidade e que, portanto, são objetos, no entendimento nosso, dos trabalhos da assistência social e de todas as políticas de promoção humana. Segunda-feira, a nossa comissão, essa comissão especial, recebeu no auditório da Câmara uma equipe que é o Comitê Interministerial de Proposição para a Política Pública para a População Adulta em Situação de Rua. E esse comitê, que esteve conosco na segunda-feira, no auditório da Câmara, esse comitê continua reunido. Reuniu-se ontem, desde as 8 da manhã até as 18 horas, no Arquivo Nacional, e hoje continua reunido na Secretaria Estadual de Assistência Social. Esse comitê é um comitê nacional que tem a participação efetiva da sociedade civil, onde está presente a Pastoral do Povo da Rua, o movimento de catadores do Brasil se organiza em diversas capitais, o movimento da população de rua, movimento nacional de população de rua, e instituições, as mais diversas da sociedade civil, que discutem esse tema a nível nacional. Juntamente com esses grupos, agrupamentos da sociedade civil, está também o poder público federal, está também o governo federal. O governo federal que está através do Ministério da Saúde, através do Ministério das Cidades, da Ouvidoria do SUS, também através do Ministério da Educação e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
hoje presidida pela ministra Maria do Rosário, nossa companheira. E esse Comitê de Monitoramento Nacional da População de Rua, ele compõe o que nós chamamos de Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, para este segmento da população de rua, que é um anseio da nossa cidade, um anseio dos movimentos que trabalham com a população de rua, um anseio do meu mandato, um anseio da comissão que eu presido, de construirmos aqui na cidade do Rio de Janeiro o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, voltados especificamente, exclusivamente, para a questão da população em situação de rua. O Fórum Estadual, que hoje compõe o comitê, tem membros aqui do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de São Paulo, de Porto Alegre e também a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Reunidos, então, aqui na Câmara na segunda, ontem no Arquivo Nacional e hoje reunidos na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. E um pouco considero que é muito oportuno falar sobre isso, porque nós que somos vereadores da cidade do Rio de Janeiro e que estamos nesses dias debatendo e discutindo a questão da lei, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a LDO, que deverá ser aprovada antes do recesso de julho, que dará escopo para discutir-se a lei orçamentária anual, que será votada no final do ano, para ser executada no ano de 2013, nós consideramos, e eu considero muito oportuna essa presença do Comitê Nacional no Rio de Janeiro, porque o entendimento é de se discutir com a sociedade carioca e fluminense quais os rumos que têm sido dados, tanto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, quanto pelas diversas prefeituras do Estado, as 92 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, e de modo particular, pela nossa atuação municipal, as questões relevantes da cidade do Rio de Janeiro e a importância de se ter aqui no Rio de Janeiro uma política adequada de acolhimento, de monitoramento, de acompanhamento para este segmento da sociedade que é a pop rua, a população de rua, população que está nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós tivemos aqui pela manhã e a discussão se deu, minha assessoria acompanhou a discussão, eu ontem inclusive me justifiquei por estar acompanhando esse comitê, por estar fazendo, de certa forma, sinceronando, ou sendo anfitrião, um dos anfitriões desse grupo aqui no Rio de Janeiro, mas a minha assessoria acompanhou tanto a audiência pública de ontem, da LDO de ontem sobre educação, como a audiência pública de hoje, a LDO sobre da Secretaria Municipal de Assistência Social. E assim, o entendimento é de que nós não podemos deixar passar ao largo, não podemos aumentar a invisibilidade deste segmento da sociedade. Não podemos. Eu tenho dito muito claramente, quando trabalho pela política para a população adulta em situação de rua, o meu entendimento não é que eu trabalhe para um indivíduo, ou para alguns indivíduos, ou para 8 mil indivíduos que estão nas ruas. O trabalho que fazemos para organizar a política para a população em situação de rua no Rio de Janeiro é um trabalho que vem ao encontro das necessidades da cidade. E que, portanto, presidente, nós trabalhamos para o entendimento de que a cidade ganha se essa população, se esse segmento da população tem um tratamento adequado, uma política adequada colocada para ele. Nesse sentido, a nossa comissão tem caminhado 3 anos, e nós peregrinamos diversas secretarias, em busca de que o prefeito assine um decreto, aliás, um termo de adesão, proposto pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, assine um termo de adesão, e no ano passado obtivemos êxito, em que o prefeito Eduardo Paes assinou o termo de adesão, aderindo, portanto, àquilo que a política nacional para a população em situação de rua prevê, que são abrigamentos mais humanizados, que são também o entendimento de que a ação social, o entendimento
de que a assistência social não dará conta, independente de quem seja o gestor desta pasta, que seja o Fernando William há tempos atrás, que seja atualmente o secretário Rodrigo Bethlen, ou outro qualquer que o suceda. O entendimento da política nacional para a população em situação de rua é o entendimento de que nenhum secretário à frente da Secretaria de Assistência Social dará conta de responder às diversas demandas. E, portanto, a exemplo do que diz o Decreto 7053, do dia 23 de dezembro de 2009, do presidente Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em contato, que em conversa, que em diálogo, que em debate com a comunidade de São Paulo, que trabalha e que atua e que mora nas ruas, cooperativa de catadores, movimento estadual de São Paulo, de população de rua, em contato com o movimento de catadores de Belo Horizonte, de Brasília, de Curitiba, de tantas outras cidades, de outras capitais brasileiras, construiu esse decreto 7053 exatamente para chegar a essa conclusão que para nós parece tão óbvia, mas que nós não damos conta dela e não conseguimos dar os passos adiante. O entendimento de que a Secretaria Municipal de Assistência Social não é capaz de dar conta dessa política, porque precisa estar inteirada, precisa discutir intersetorialmente, precisa discutir com outras pastas, precisa da parceria de outras pastas. E nesse sentido, a política nacional para a população em situação de rua está dizendo, a partir desse decreto e deste termo de adesão, assinado pelo prefeito Eduardo Paes no ano passado, está dizendo que a Secretaria de Assistência tem que dialogar com a Secretaria de Saúde, e que tem que dialogar também com a Secretaria de Educação, e que tem que dialogar também com a Secretaria de Habitação, e que tem que dialogar também com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, e que tem que dialogar também com a Secretaria de Esporte e Lazer, e etc, etc. Porque os homens e mulheres que moram nas ruas são homens e mulheres cidadãos, sujeitos de direitos. E é isso que nós não abrimos mão de discutir e de debater. Há pessoas que dizem, mas vereador, essa é uma bandeira que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas não tem problema, porque leva à discussão de uma sociedade que não pode a ninguém excluir. Leva à discussão de uma sociedade que não pode deixar à míngua um sequer cidadão seu. Eu moro numa região, moro na Zona Norte, na região da Tijuca, onde nós temos a incidência, como temos no centro da cidade, como temos na Zona Sul, como temos em Jacarepaguá, como temos também na Zona Oeste, como temos no subúrbio e na Leopoldina, nós temos muita gente perambulando pelas ruas. E estar nas ruas é direito de todas as pessoas. Mas o poder público, o próprio decreto diz isso, tem também a obrigação política de fazer os processos de abrigamento, mas os abrigamentos têm que ser adequados. Não pode o morador de rua ser levado para um abrigamento em paciência e descobrir ao chegar lá que é muito melhor morar ao relento na Cinelândia ou na praia de Copacabana. Não pode o morador de rua chegar no abrigo de triagem da Ilha do Governador, no Estela Maris, e dizer assim, eu estou compreendendo que é melhor estar na rua do que estar aqui nesse abrigo. Então essa política que o prefeito Eduardo Paes assina esse termo de adesão para a construção da política no município, esta intenção, esse movimento do prefeito Eduardo Paes, de fato é um movimento que vai ao encontro dos nossos anseios, mas precisamos mais. A presença do Comitê Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para a População em Situação de Rua no Rio de Janeiro, é para dizer à Prefeitura do Rio que nós precisamos, a exemplo do que já fez Brasília, a exemplo do que já fez o governo do presidente Lula e seguindo pela presidente Dilma, constituir o que já foi constituído nacionalmente e que já foi constituído em outros municípios brasileiros, constituímos aqui no Rio de Janeiro. Uma equipe interdisciplinar, uma equipe intersetorial, uma equipe intersecretarial, sentar-se à mesma mesa para dizer, olha, nisso eu posso ajudar, nisso eu posso colaborar, essa política eu posso estabelecer, nesta política eu posso avançar. Então a presença
do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos aqui no Rio de Janeiro, nesses 3 dias, segunda e terça e quarta, vem dizer isso para nós. Eu não canso de repetir, eu tenho certeza absoluta, seria negar qualquer disposição humanitária. Eu tenho certeza absoluta que não parte dos órgãos governamentais municipais a decisão de agredir população de rua, mas também sei que na ponta as coisas acontecem. E se nós temos esse comitê intergestor, que já existe a nível nacional, se nós o temos a nível municipal, nós garantimos que esta ponta erre menos, que esta ponta não desrespeite as orientações da Secretaria de Ordem Pública, da Secretaria de Assistência Social, do próprio prefeito e da chefia de governo do prefeito. Então, nesse entendimento, e é um entendimento de parceria do Centro Nacional de Direitos Humanos para a população em situação de rua, que nós estamos aqui, usando este tempo da tribuna, nessa quarta-feira, para dizer, nós do Parlamento Municipal, temos que juntar nossas forças, porque essa não é uma bandeira eleitoral, essa não é uma bandeira de foco político apenas no sentido daquilo que a gente pode angariar como respaldo da sociedade, não. Essa é uma bandeira de política humanitária, que nós não podemos abrir mão dela. O Rio de Janeiro, e eu canso de dizer isso, não aceitará, e nós colocaremos todos os nossos esforços para dizer que nós não admitiremos isso, que nós estamos nas ruas, que nós estamos no parlamento, que nós estamos nos diversos segmentos da sociedade para dizer, nós não queremos ver reeditado no Rio de Janeiro a política de operação higienista, que tira dos olhos das autoridades que visitam a cidade, a população de rua, porque ela faz parte do mosaico que essa cidade construiu, da desigualdade que essa sociedade tem. E, portanto, senhor presidente, agora, vereador Paulo Messina, e senhores vereadores e homens e mulheres que trabalham, servidores aqui da Câmara Municipal, e outras pessoas que nos acompanham também, dizer que essa nossa preocupação de estar hoje aqui usando a palavra e falando sobre a importância desse evento que acontece no Rio de Janeiro, às vésperas da Rio+20 e de outros grandes eventos que chegarão ao Rio de Janeiro nos próximos anos, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, nós queremos construir uma política que a ninguém segregue, nós queremos construir uma política que a ninguém criminalize, nós queremos construir uma política que a todos dê oportunidades. E aí queria encerrar a minha fala, para cumprir o tempo regimental, encerrar a minha fala dizendo que há preconizado naquele que é o maior programa habitacional que o Brasil já teve, que é o programa Minha Casa Minha Vida, há um percentual daquilo que está sendo investido pelo governo federal, porque o investimento é do governo federal, é dinheiro do povo brasileiro, investido nas diversas capitais e, portanto, aqui no Rio de Janeiro também, há um percentual desses recursos que é destinado à população adulta em situação de rua, para reinserir esses homens e mulheres aquilo que é direito fundamental e constitucional deles. Mas sobre este tema, eu falarei em outro momento, para entender que no Rio de Janeiro nós não fazemos esse movimento. O programa Minha Casa e Minha Vida, previsto pelo governo federal, que tem que atender também a política para a população em situação de rua, aqui no Rio de Janeiro não acontece. Sobre isso a gente vai conversar em outro momento. Saudar então os companheiros do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de São Paulo, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, da Pastoral Nacional do Povo da Rua e do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, como também saudar o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, a Ouvidoria do SUS e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que esses dias têm se reunido aqui no Rio de Janeiro e aberto um debate muito caloroso e muito profícuo com homens e mulheres que trabalham juntamente com e para a população adulta em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, nome do vereador Leomar Coelho. Requer a mesa diretora na forma regimental a audiência da Comissão de Justiça e Redação para que seja concedida a adequação de texto no projeto de lei 82/2009 de sua autoria,
ao novo plano diretor decenal, bem como adequação à técnica determinada pela Lei 524 de 84, que determina a delimitação da área em mapa. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passe a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei 1355 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, nobre vereador. Está em votação para encaminhar o nobre vereador Eider Dantas. Eu quero pedir verificação. O microfone do vereador está aberto no meu painel aqui. É nominal essa daí? Pedir votação nominal, senhor presidente. Então, vereador, eu vou colocar em votação o projeto, pedir verificação nominal posteriormente. Não havendo quem queira encaminhar a matéria, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo nobre vereador Eider Dantas. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Raimon, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e tio Carlos. Como votam os senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Roberto Monteiro, a presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 17 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. Impedido de votar a presidência, não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1197 de 2011, de autoria do vereador Aloysio de Freitas, que determina que o poder público realize serviços de poda de árvores em propriedade particular com fins residenciais e da outras providências. O projeto está em votação e requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Adilson Pires já votou. Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, José Everaldo, Leonel Brizola Neto,
Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade e Sônia Rabelo. A presidência vai proceder à última chamada. Como votam os senhores vereadores: Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, Raymond, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e Sônia Rabelo. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim. Aguardando os votos. Encerrada a votação, consignando os votos do vereadora Sônia Rabelo, não, e do vereador Eliomar Coelho, não. Portanto, vamos aguardar só um momento o resultado da votação. Portanto, votaram não 17 senhores vereadores, sim 3 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei 377 de 2009, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que dispõe sobre a colocação de assento nas farmácias e drogarias e da outras providências. O veto está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nobre vereador Argemiro Pimentel. Senhor presidente, pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição ao veto. Pelo parecer da Comissão de Mérito. Nobre vereador Tio Carlos. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer da Comissão de Mérito e rejeição ao veto. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores: André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Sônia Rabelo e Tio Carlos. A presidência vai proceder à última chamada. Como voto, os senhores vereadores Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, João Cabral, Jorge Felipe, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 3 senhores vereadores, não 20 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria, sendo essa a terceira constatação de falta de quórum, não há como dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.